do vídeo. Atenção ouvinte, as opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, olá! Muito boa tarde! Boa tarde! A partir de agora está no ar Debates Betel, em 3 edições, ao vivo até às 14h30, né? Reprise, até às 14h30 não, até às 14. Aí eu derrubo os debatedores, né? Até às 14. Na verdade, tá sendo profeta que tu vai levar a gente pra almoçar hoje. Né? Vai chegar mais um pouco. Eita Deus! É forte, Brasil! Ao vivo até às 14 horas. E pra você que está... Faz um ao vivo aí, Matheus, pro Instagram aí. Pra você que está ao vivo, né? Você pode ligar e concorrer a um rodízio, né? Vira a câmera, pô. Bota virado. Capa todo mundo aí. Vai catando o Del com essa barba dele aí, ó. Só essa barba do Del aí vai dar uma... 5 mil audiência. O Del com essa cara de Al-Qaeda dele. Tá ligado, vai? Então, pra quem está ao vivo, você vai participar da nossa pesquisa do dia e vai concorrer ao rodízio para você, um acompanhante na melhor churrascaria de Jacarepaguá, a churrascaria Laço de Ouro. É só responder a pergunta. Você acha que os artistas devem se posicionar politicamente? Nós estamos falando da polêmica envolvendo a Anitta. A Anitta não tá nem aí pra nada, né, irmão? A Anitta foi indicada lá tá com Grammy. 2 indicações pro Grammy. Ela Tirando onda. Pô, tá nem aí. Nem tá perdendo tempo aí. Mas os fãs estão dizendo que vão boicotar a Anitta, né? Por conta da falta de posicionamento político dela. Você acha que os artistas devem se posicionar politicamente, sim ou não? Bom, tem reprise às 17 horas, tem reprise à meia-noite e reprise... Ô, Del, vai ficar de palhaçada? Aí, botando pilha errada, professor. Tem reprise que hora, Tem reprise que hora. Errado, o cara não deixa nem abrir o debate, cara. Reprise às 17, reprise à meia-noite. Comigo à mesa para mais um debate, pastor Del Cordeiro, pastor Lincoln Lira e o cantor Matheus Gripe, que tá fazendo uma live para mim aqui no Insta, né, Matheus? Né? Já tá bom, né? Já deu de live, né? Pastor Cino tá lá. Tá aparecendo aí pros seus fãs aí, Pastor Cino. Vamos lá. O povo tá entrando aqui. Tá entrando aí? Se você deixar no salário, Tá bombando. Vai bombar. Vambora. É tudo bem, Matheus? Boa tarde. Aqui, o cara Já bota... tem um ao vivo. Acho que tá chamou bom. a gente de gordo. O maluco colocou aqui, ó, mesa de peso. Não entendi essa parada. Mesa de peso? Esses seguidores do Pastor Cino, vou te contar. Mesa de peso. Boa tarde, Pastor Cino. Boa tarde pros nossos boa tarde. ouvintes. Boa tarde, Pastor Del, Reverendo Lincoln Lira, Azeitona. Sempre bom estar aqui com vocês. Boa tarde pra todo mundo. Maravilha. Aí. Boa tarde, Del Al-Qaeda. É nóis! Al-Qaeda! Rapaz, esse negócio aquele negócio daquela barbinha toda afinadinha assim, né, Matheus, nada contra. Mas aqui, pô, falei, o negócio tem que ser rústico, né, Vaza? A minha esposa gosta de um negócio mais rústico. Aí eu falei, vamos deixar o rústico pra raiz, né? Pra ficar legal, Mas é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí, debatedores e amigos da Rádio Betel. É um prazer enorme estar aqui mais uma sexta-feira. Hoje vamos falar da malandra, né? Rapaz. Que negócio é esse? Vai, malandra. Malandro. Como é que é esse negócio? Esse negócio da malandra. Vai, malandra. Caramba, eu nasci, vivi, cresci pra poder numa rádio gospel Falar da Anitta. falar da malandra. Né? Malandra que tá nadando no dinheiro. Tá com dinheiro. Tá com dinheiro, tá podendo. dinheirinho. Tá podendo. Como é que a tia servindo? Reverendo Lincoln Lira. Salve, salve. E aí, meu amigo? Sempre uma alegria estarmos por aqui, né, numa sexta-feira. Sempre alegre, sempre feliz. E é como o Del falou, vamos nós, né? Vai, malandra. Vamos que vamos. Vamos lá. Bom, beleza.
Eu li aqui a matéria matéria que está calçando aqui o tema, né? Fãs ameaçam boicote Anitta por falta de posicionamento político. Fãs da comunidade LGBT estão revoltados com a postura imparcial da cantora Anitta sobre sua posição política, após ser ameaçada de boicote caso não se posicione contra o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. A popstar vem sendo bombardeada por duras críticas no Twitter. A hashtag AnittaOverPet ficou em primeiro nos trade toppings durante praticamente toda tarde desta quarta-feira. Desde o início da sua carreira, Anitta recebe o apoio fundamental do público LGBT, principais críticos da postura conservadora do presidenciável. Como uma das beneficiárias do movimento, que se trata do potencial de consumo da comunidade LGBT, que movimenta cerca de 150 milhões ao ano no país, os fãs cobram explicações claras da funkeira. Em contrapartida, Pablo Vittar e Ludmilla romperam com a marca de calçados Victor Vicenza, após o dono da empresa declarar apoio ao candidato do PSL. Que bom, mistério profundo, né? a Anitta ontem, né? Claro, a Anitta não vai... Forte, a Anitta é malandra, né? Não, É malandra, é malandra. pô, vai dar mole. Ontem ela já se posicionou dizendo que não vai votar no Bolsonaro. né? Cara, tá uma... Ela não falou o nome Bolsonaro, né? Não falou. mas ela deixou claro que não vai votar no Bolsonaro. Ela falou que não vota em machista, que não vota em tal, que não vota não sei o que lá. Só que quem vota no Bolsonaro diz que o Bolsonaro não é isso, né? Agora eu te pergunto, assim, se a Anitta votasse no Haddad, se a Anitta for votar no Ciro, se a Anitta for votar na Marina, qual é o problema que ela teria em falar? Ela perderia que audiência? Ninguém. Agora, assim, começando... Cara, tá chato esse negócio, não, cara? Muito chato. Tá uma chatice. Eu até aí, falei né, hoje no grupo de debate... podre, irmão. eu falei, eu vou sair do grupo, porque, fica uma forçação de barra aqui, de propaganda no grupo, que a gente tem pra... Entre várias conversas, a gente tem a conversa da questão política também, tudo bem. Mas como essa argumentação vira o todo do grupo, aí fica chato. Então, eu acho assim, aqui no Brasil a gente tem mania... E eu já vi o Caetano Veloso falar sobre isso, que tudo o artista tem que falar a respeito. E eu não acho que o artista ele tenha que falar a respeito de tudo que ele pensa, não. Eu acho que o artista ele tem uma vocação, no caso para fazer música, no caso para pintar, para dançar, seja a expressão artística da qual ele tem talento, ele tem um chamado, um comprometimento e uma vocação mesmo, né? Um sentido de existência no prazer daquilo que ele desempenha. A partir dali, se ele se sentir à vontade de declarar o voto dele, tudo bem, ele se sinta à vontade. E eu acho que a Anitta, nesse caso, a expressão artística dela é bem clara, as coisas que ela acredita. Perfeito. Tá bem claro ali, né? Mas fica uma forçação no sentido de que o cara tem que opinar. O que você acha da transposição do Rio São Francisco? Cara, eu não quero opinar sobre isso, entendeu? Eu não quero opinar sobre isso, tipo assim... eu não quero falar a respeito, eu tive lá naquela, onde fez aquela construção lá em, lá no Pará, esqueci o nome da cidade, cara. Aí os caras, tem um americano lá, eu falei, tu tá aqui fazendo o quê? Não, eu tô estudando a transposição do Rio São Francisco há 5 anos para entender os impactos que aconteceram na cidade. Quer dizer... O cara tá da gringa aqui há 5 anos estudando um negócio. Eu que tô aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, vou opinar sobre isso. Então, eu acho que às vezes as pessoas estão forçando uma barra de coisas que as pessoas não querem dar uma opinião sobre aquilo. E a gente tem que respeitar. Eu acho que nesse caso ainda é pior, Lincoln. Sabe por quê? Porque o grupo, né, que tá fazendo isso com a Anitta é um grupo que se declara, por exemplo, feminista. E que declara que a mulher deve ter a liberdade de se expressar como quiser, de fazer o que quiser, de sair nua na rua se quiser,
sabe? De fazer o que quiser. Eles têm uma pauta de que a mulher liberdade, é livre. Liberdade. Liberdade só até que, a página 2, né? Só que a mulher não pode dizer que não vai falar qual é o voto dela, então o feminismo é só até onde os nossos interesses políticos, né, e ideológicos são diferentes, porque agora, na hora que parecer diferente vai dar ruim. Agora, né? Só colocando uma coisa assim, como observador, eu me lembro de um programa que a Anitta foi fazer, até do Serginho Grosman, que ela bateu de frente com a Pitty, que a Pitty é bem feminista, porque os posicionamentos da Anitta são um pouco conservadores em relação àquilo que as feministas pensam. Exato. E ali deu uma polêmica muito grande no programa por causa disso. É por isso que eu acho que é complicado dizer que ela não apoia X ou Y, porque quando a Anitta fala assim, eu sou feminista, ela tem um outro conceito de feminismo atrelado à mente dela, ao que ela pensa, entendeu? Que não é esse feminismo clássico que a gente está vendo agora aí. Clássico não, mas esse moderno. Essa movimentação, que a galera tá vendo aí. Não em todas as suas ramificações. Mas independente da questão política, eu acho que o artista não é obrigado a se posicionar sobre outros assuntos. E não é mesmo. Ele não é obrigado. Não, e assim, entendeu? E é uma situação, cara, complicada no caso do artista, né? Porque, por exemplo, eles querem que a Anitta se posicione contra o Bolsonaro, né? Para ela, e visionária como a Anitta que a Anitta é águia em relação ao gerenciamento da carreira dela. Ela é fera, não há quem diga o contrário. Número 1 Brasil hoje. Tem jeito. Então, assim, ela vai... porque tem aquela questão, Lincoln, uma coisa, por exemplo, uma coisa é a gente. Eu, por exemplo, eu tenho os meus posicionamentos e são definidos. E pago o preço por isso. Né? Mas uma dimensão de uma Anitta é outra pegada, irmão. É outra coisa. É outra coisa. Aí ela compra um barulho aí. Aí, assim, ela é malandra. Ela tá vendo que tá uma onda, porque a campanha do Bolsonaro tomou um vulto, um negócio tão violento, nunca visto na história do Brasil, né? O que está acontecendo com o Bolsonaro. Tanto que hoje, por exemplo, o Índio, estava ouvindo aqui o programa eleitoral do Índio, foi ontem. O Índio está puxando voto pro Bolsonaro, e o cabeça de chapa dele é o Alckmin. Lá em São Paulo, o João Dória tá desesperado, porque o Bolsonaro tá dando no Alckmin, mas dando de uma vassourada de monte lá em São Paulo. O Dória já tá querendo associar a imagem dele ao Bolsonaro, não ao Alckmin. E os dois são do mesmo partido. Aí como é que um artista vai pular num balaio de gato desse, irmão? Não tem como. Entendeu? É complicado. Mas é o que a gente conversa. E no passado o cara também... quer vender música, né, cara? O cara não quer ficar ali... Aí você vê, o cara quer vender música pra direita e pra esquerda. O cara não quer vender música pra um grupo só. Aí dá ruim, mas é o mesmo esquema, né? Que a gente sempre fala. É o problema do extremismo, né? São pequenos grupos que querem fazer a voz deles maior do que a grande maioria. Porque ela apoia os homossexuais, os LGBTs, o que seja, porque ela tem a obrigação de se posicionar politicamente por conta deles. Orsino. E você percebe, Del, até a Globo já tá diminuindo o tom em relação ao Bolsonaro, porque eles já viram que o cara vai levar. Vai levar, Entendeu? Cara, e é o seguinte... É complicado, eu acho... eu vi uns comentários, eu tava falando com o Lincoln lá fora, que eu vi uns comentários, por exemplo, de representantes do LGBT, de representantes de outros grupos dessas minorias, né? E, cara, os caras falando coisas assim, absurdas pra Anitta nos posts dela, dizendo, por exemplo, que deixando a entender como se ela devesse a carreira dela à militância deles, entendeu? Fala sério. E aí olha, na hora de você usar como é que é? O Pink Money, né? Que eles falam, né? Que é o dinheiro o capital, né? Dessa galera. Oriundo dessa galera. Você quer agora não sei o que, não quer proteger a gente, tal. E assim, ameaça de morte, coisas horríveis. Coisa louca, né? Cara, dentro de uma pessoa que simplesmente não quer dizer em quem ela vai votar. Cara, eu acho isso um absurdo. Porque você vê que, de fato, é um grupo que não tem valores, entendeu? Tem, assim, eles sempre querem ganhar e só ganhar.
não tem valores em si. Porque se tivesse valores, respeitariam, por exemplo, uma mulher que não quer se posicionar politicamente, publicamente. Né? É um direito porque esse dela. é um valor, É um direito que dela. eles dizem ter. É né? um direito então dela. eles deveriam ser fiéis a esse valor. Cara, é muito ruim. Outra coisa também que eu acho importante acrescentar nesse sentido é que a história nos mostra que, por vezes, alguns artistas se posicionaram e se arrependeram. Sim. E também isso é complicado, porque você tem uma carreira a você blindar no sentido de ter perenidade daquilo que é o teu talento artístico, a tua profissão, o teu sustento. E às vezes você se posiciona politicamente e aquela pessoa que você se posicionou a favor ou contra, ela muda de posicionamento e você fica vendido. Você fica numa situação de refém de um posicionamento que passou. E aí o teu público, as pessoas que gostam da tua música te atrelam de repente aquele fracasso ou aquele posicionamento teu lá de trás. E já aconteceu isso na história do Brasil. Algumas pessoas se posicionaram e falaram, olha, eu realmente votei a favor desse ou daquele, mas hoje eu não votaria. Mas só que o público ele fica com aquela imagem errada daquilo que foi posição do passado. Então eu acho que é todo o direito dela não ter esse tipo de declaração. Eu acho que isso é um exemplo para nós, assim. Respeitar, né, cara? A gente tem que respeitar isso. Mas esse também é um exemplo para nós, assim, quando a gente vai pro exagero do que eu estava falando no negócio dos grupos, da defesa de alguns candidatos. Porque nós já vimos alguns salvadores da pátria aqui no Brasil. E os mais antigos sabem do que eu estou falando. O final no que aconteceu. Porque os salvadores da pátria viraram personas não gratas à nação. Então, na verdade, há de se haver por nós, até pelo que a gente representa, zelo nesses nossos posicionamentos. É claro que a gente tem a nossa opinião. Eu não estou tirando, eu não estou me omitindo a ter a minha opinião. Eu só acho que a gente tem que ter zelo na forma de cuidar da forma que a gente se posiciona. Com essas defesas exageradas das coisas. Eu posso fazer campanha, eu posso me posicionar, eu posso colocar minha opinião, eu posso fazer tudo isso. Mas existe um limite entre isso e o endeusamento da pessoa. Que aí dá um problema, cara. É um problema sério depois, porque a pessoa é falha. Agora, o que está acontecendo também, gente, aqui essa campanha eleitoral do Brasil já virou um case mundial. Né? Porque ela marca uma virada e a importância das redes sociais no pleito eleitoral. Mas esse case já não vem do Trump? Não, do Trump não foi tanto. Eu acho que esse case... Não, igual, o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui é case, irmão. Do case Trump, mundo. Case mundo. Mas essa acho parada. que do Trump já rolou essa parada. Tanto que o cara do Facebook foi chamado no Congresso. Do Trump foi outro esquema, né? Do Trump foi outro esquema. O uso de Face. Mas aí foi uma parada... Forçada, né? Forçada, do Bolsonaro orgânico. Sim. E todos os dois... Orgânico entre aspas, porque essa semana eu vi uma reportagem, nem falando do Bolsonaro, falando de umas coisas até do próprio Ciro, de coisas que, por exemplo, foi até uma matéria que eu coloquei do Danilo Gentili, falando que tem gente que bota algumas coisas na rede, mas tem agências publicitárias derrubando as coisas, botando coisa ao contrário. Há toda uma interna nisso aí, que é um negócio violento que a gente não tem noção. Cara, eu estava assistindo hoje. A campanha do Bolsonaro eu acho que é muito orgânica, cara. Cara, é orgânica. Eu lembro de várias vezes ter caído, tirado página do ar dele. Não. E tal, assim, e voltado. Mas não tem nenhuma agência por trás? Não. Cara, não tem nenhuma agência? Não tem, Lincoln. Não claro tem. tem. Ele, cara. Não tem. Sabe de nada, os filhos dele estão cuidando das agências. São 3 agências. Olha só, Lincoln, olha só. É mais militância do que... Cara, olha só. Tudo bem, eu não tô dizendo que não tem militância. Eu tô dizendo que tem agência. Cara, tem estrategista nisso. Assim, é claro que ele deve estar sendo orientado por alguém e tal. Claro, mas evidente. Assim, o que eu acho interessante nessa... Não é clássico, não tem essa... Cara, não. eu nunca vi isso, cara. Ser um cara de mídia. Bolsonaro falou com a gente aqui direto, irmão. Sem assessoria. Falei com ele. Ligamos pro cara e assim, ele atendeu, ele sabe? É um negócio que eu nunca vi, cara. É um negócio que eu nunca vi. Falei com ele. Por exemplo, o cara tá lá você vê que ele tá conseguindo, mesmo lá internado, o couro tá comendo, irmão. Ele tá sentando aço postando vídeo, fazendo campanha. Enfim,
Hoje eu estava assistindo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O Bolsonaro está disparado nas mídias sociais. Eu acho com que mais de parece, me falha o número agora, mas eu acho que ele tem mais de 78 milhões de menções, cara. É um negócio surreal. É surreal. O Haddad vem atrás dele com 1/5 do que ele tem de menção nas redes sociais. Então é um negócio louco, cara. Um político com 3 milhões de seguidores no Instagram, brother? Isso, mano? Surreal. É surreal, não existe. Nego não quer graça com político. Pesquisa, pô. É violento. É crescendo direto. Daqui a pouco vai a 4, 5. Não, e aí, quando esse movimento da política, né, quando começa essa onda, porque ele entrou num ritmo, Lincoln, da campanha, que ninguém segura mais. Dificilmente alguém segura. O Alckmin agora está tentando bate daqui, um bate ali, outro bate aqui, mas o cara chegou num nível, está consolidado. Você vê que a cada pesquisa eles vão aproximando mais, né? O Ibope já deu 37 para ele em São Paulo, cara. São Paulo, berço do PSDB. Então muito papo complicado, de maluco, cara. Muito complicado. E eu tô vendo assim os caras fazendo campanha, os outros presidenciáveis fazendo campanha. E nos lugares, aí vem a multidão, Bolsonaro. Acaba com a campanha do coitado, é impressionante, cara. Tá dando ruim, mano, tá dando ruim. E aí, cara, fica complicado, por exemplo, aí começa, eu acho que o que tá acontecendo com a Anitta, vai começar a acontecer com alguns artistas, os caras vão começar, o negócio tá mudando. Deixa eu Vocês já viram, por tirar exemplo, o pé desse barco, né? Eu fiz esse teste, peguei alguns artistas globais e entrei no Instagram, porque tem uma campanha da Globo falando ele não, né? Que começou ali nos artistas globais ali e tal. E aí todos os artistas globais estão aderindo a essa campanha. Ele não, que é contra o Bolsonaro. Aí você pega assim a publicidade, por exemplo, a publicação do ele não, cara, 95% eu acho dos comentários é ele sim. Vai ter que é melhor já ir se acostumando, não sei o que lá, uma militância, cara. Tem são alguns, pessoas comuns e tem alguns ali. artistas da Globo também louco. já. Eu vi um post do Carlos Vereza falando Carlos também. Vereza, isso aí. Declarando apoio ao Bolsonaro, enfim, tá um negócio. Tá virando, né? Quanto mais virou eles ficam compartilhando isso, mais eles estão levantando o nome do Bolsonaro. Agora, tem uma situação, Del, que é interessante isso que está acontecendo com a Anitta, porque essa galera intimida. Eu conheço pessoas que, por exemplo, de morte também, cara. Eu conheço pessoas que vão votar no Bolsonaro, mas eu não posso falar que vou votar no Bolsonaro. Prefiro não falar. A minha turma aqui, se eu disser, você é excluído, você é rechaçado. Ontem eu tava conversando com a menina que ela tem um grupo, e no grupo ela não pode se posicionar porque o grupo é um grupo de trabalho, ela precisa estar lá, mas ela não pode falar porque o grupo é assim, radicalmente contra, e o grupo vai dar ruim se falar, se posicionar. E aí ontem ela teve a coragem pela primeira vez de falar. Nossa. Né? Cara, pra surpresa dela, o grupo inteiro foi pipocando de gente que tava enrustida e com medo de falar também. E aí deu ruim, cara. Aí Bolsonaro bombou no grupo. Já era, cara. Eles estavam oprimidos. Aí quando ela falou, soltou geral. Todo mundo veio, acabou com tudo. Misericórdia. Fala, Mariana. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Vou só fazer uma correção. Não começou com os artistas da Globo, não. Começou no Facebook, um grupo. O nome do grupo é Mulheres Contra Bolsonaro. Ele não, né? Essa questão dele não. Isso. Aí os artistas aderiram. É um grupo fake, na verdade. Que esse grupo aí foi um grupo que foi criado com outro nome e tinha 1 milhão de mulheres, 2 milhões, não me lembro agora, de outro nome por uma outra coisa. Aí pegaram o grupo e mudaram o nome para Mulheres Contra Bolsonaro. Aí da noite pro dia disseram, tem 2 milhões de mulheres contra Bolsonaro. Não. Começou a sair um montão de mulheres sair do grupo, porque o grupo era um outro nome, aí botaram o nome de Mulheres Contra Bolsonaro. Mas aí entrou uma galera lá e derrubou. Oi? Hackearam a conta. Isso aí. Aí nesse grupo aí surgiu ele não. Deu até Ministério Público na história. Aí ontem tinha um monte de gente num lugar assim com a fogueira acesa, falando uns negócios do Satanás e falando ele não. Cara, eu falei, que é isso, meu irmão?
Complicado, né, cara? Até mandinga estão fazendo. Eu tô doido pra que passe logo essa eleição, que eu não aguento mais. Internet. Cara, tá louco esse negócio. Internet, tá louco, que passe isso, né? É possível fazer até o que Deus duvida. E assim, na verdade, o Bolsonaro, ele já vem, né? Não é que o cara começou agora. O Bolsonaro tá, trabalhando nessa questão das mídias sociais há muito tempo, né, Del? Há muito tempo. Há muito tempo. Então o cara... É porque ele já sabia que ele não ia ter o mesmo espaço de TV nunca que os outros têm. O que deu espaço para ele na TV foi esse ocorrido da fazenda. E assim... Se não fosse isso... E é emblemático isso aí, pra gente, assim, pra mim, por exemplo, que trabalho com comunicação e sei da força que são esses gigantes, esses grupos de mídia gigantescos. Meu irmão, ver esse povo sendo humilhado... rapaz, não, fazer igual a propaganda do nosso virada histórica. Não tem preço, irmão. Isso aí até quem é contra o cara fica feliz de assistir o cara independente, assim, eu não... Porque tem umas coisas que ele tá derrubando, cara, né? Que até a galera que é contra ele tá gostando. Independente das questões do Bolsonaro, enfim, eu não tô aqui, você entendeu, Lincoln? Independente da questão do Bolsonaro, se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, não interessa. Mas pra mim, como um cara que já foi até preso, irmão. Eu sei, isso é violento por coisa de injustiça de grupos de comunicação, pressão por de grupos maiores, né? de grupos maiores. Irmão, vê esses caras estão sendo esculachados. A expressão é essa. Verdade. Eles estão sendo esculachados, porque todo o sistema, o jornalismo da Globo inteiro trabalhando contra o cara, o tempo de TV do Alckmin, o tempo de TV de todo mundo, e o cara... Quanto mais eles batem, mais o cara cresce. Por cima, né? Tá atropelando geral, irmão. Glória a Deus. É louco isso. Eu acho que é por isso. Aí voltando aqui ao centro da nossa temática aqui, eu acho que é por isso, cara, que é tão... a pressão é muito grande, que a Anitta é uma grande formadora de opinião hoje, né? Ela tem muito público. Então, assim, e todo mundo gosta da Anitta de uma certa forma, do que ela tá fazendo. Ela é uma representante do Brasil a nível artístico no mundo hoje. Então, assim, é muito importante para um grupo que é anti-Bolsonaro fazer com que ela fale, entendeu? Alguma coisa a respeito até de uma crítica contra o Bolsonaro e até de um apoio a algum candidato de esquerda, né? Ou de extrema esquerda. Mas e por isso a gente está aqui hoje, porque isso causou uma espécie de perseguição ali na internet contra a mulher. Eu acho que isso, de qualquer forma, isso é muito ruim, né, cara? Agora, esse radicalismo, né, Lincoln, tanto de um lado quanto do outro, ele é muito ruim, né, de esquerda, é muito ruim. Que a gente já conversou, eu acho que essa polarização, eu acho que não leva a nada. Isso parece mais coisa de adolescente do que de gente adulta, né? Eu, quando fui adolescente, era muito polarizado. Hoje, quando eu vejo a polarização no nível de extremos, eu sempre fico muito preocupado. Agora, dois aspectos aí que eu gostaria de salientar. Primeiro que boa parte da população do Norte e Nordeste não tem acesso à internet, né? E elas definem a eleição como definiram a eleição passada. Não, acho que não, Nico. Boa parte. Não, assim, boa parte. Dizer que o Nordeste define a eleição é forçar demais. A última eleição foi definida lá, porque as urnas demoraram. Claro que foi. Não. Os caras aqui comemoraram o Aécio, o Sino. O Sudeste e o Centro-Oeste, o Aécio ganhou. Quando chegou lá, as últimas apurações do Nordeste deu a vitória para Dilma. O Norte e o Nordeste tem um volume de votação que tem definido o crescimento do Haddad e é fruto disso. É fruto dos votos de lá. E a população de baixa renda também não tem acesso à internet. Então, eu acho que isso é um aspecto. Mas a gente vai ver na urna, não tem jeito. Mas de qualquer forma, Lincoln. Não tem jeito. E outro aspecto que eu queria colocar é que, assim, a eleição, na verdade, ela tipo assim, o crescimento da internet em relação às mídias de grande porte, isso já é algo que já vem acontecendo já há alguns anos. A eleição só é um pedaço desse reflexo. Tipo assim, o orçamento, por exemplo, do que se gasta com propaganda hoje, já vem sendo tirado das mídias tradicionais já há algum tempo. Esse orçamento já tem se redirecionado para a internet já há um período já. E esses grandes monstros da mídia, eles estão começando a meio que manipular a internet.
Esse é outro aspecto também. A internet tem seus monstros também. Entendeu? Então, muita coisa é impulsionada, é devidamente propagada, é devidamente paga hoje através da internet. Sim. Entendeu? Sim. Agora, com relação ao Nordeste, cara, claro que tem sentido essa fala do Lincoln. Realmente o Bolsonaro no Nordeste ele não tem a mesma pressão que ele tem no Sudeste e no Sul, né? O crescimento do Bolsonaro no Nordeste, ele não é tão violento quanto no Sul e no Nordeste, quanto é no Sul e no Sudeste, né? Isso que eu estava conversando com o Nico quando a gente estava em off lá fora, a gente tomou um café junto hoje. Cara, eu vou te falar, pode não ser a minha proporção daqui, mas eu, por exemplo, eu estive em Fortaleza agora, recentemente, fui no interior do Ceará, tenho alguns tios de lá e estou acompanhando, eu tenho um grupo da família que o pessoal vai publicando ali, eles mesmos vão fazendo os vídeos nos locais de manifestações e tal, e tudo mais. Cara, é impressionante, pra mim, se não passou, cara, eu tô falando aqui com base totalmente numa coisa empírica, pessoal minha, tá? Porque se não passou, páreo duro, tá empatado, porque a galera tá se manifestando, assim, organizadamente na rua, cara. Em Fortaleza, na praia de Iracema, mano, no meio do negócio lá, cara, milhares de pessoas na rua, fazendo coreografia pró-Bolsonaro. Eu não sei não, Orsino. Sei não, mano. Mas o negócio tá estreito. Cara. Agora, o Lincoln falou uma coisa, o Aécio só perdeu a eleição, Lincoln, porque ele perdeu em Minas. Não, eu tô falando nesse aspecto. A maior manifestação do Bolsonaro na campanha até agora foi em Minas. Eu não tô falando nesse aspecto. A rua tava eu não tô tô falando no sentido majoritário, não. O que eu tô te falando é o seguinte: urnas apuradas, eu me lembro bem disso. Urnas apuradas. O Aécio começou a comemorar a vitória. Estava aqui em Copacabana. Até o Maradona estava no apartamento. Só procurando. Rapaz, imagina. Até o Maradona estava aqui. Aécio Maradona. Até o Maradona estava aqui. Meu irmão. Só procurar na internet. Só botar no Google. Você vai ver. Não precisava falar que o Maradona estava com ele. Maradona estava aí. Maradona estava aí. Aliás, o Aécio tinha que estar preso. Né? Proporcionalmente, das urnas apuradas, da forma que estava sendo apurada, a vitória era dele. As últimas urnas que faltavam a ser apuradas eram do Nordeste. Quando elas foram apuradas, elas eram tão maciçamente pro lado da Dilma, que a Dilma virou a eleição. Não é que virou, ela ganhou com 1% de vantagem. 1%. Então, mas a eleição, Lincoln, tanto que você percebe que os candidatos, devido ao pouco tempo de campanha, eles estão focados no Sul e no Sudeste, né? Sul, Sudeste e o Nordeste, claro, tem um peso muito grande. Sim. Mas Bolsonaro, com o peso que ele tem hoje no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, Nordeste não vira ele, não. Vira não. Não vira não. Isso é uma análise. Eu acho que o peso que ele tem no Nordeste não vira. É muito grande. Essa análise é uma análise. Ontem, sei lá, a partir de 10 da noite, se você ligar na Globo News, tu vai ficar vendo de 10 à meia-noite só análise. Não é tão simples assim, Orsino. Até porque são dois momentos da eleição. Mas aí você vai ver a análise da Globo News. Os caras são pra esquerda. Os caras vão ficar debatendo, dizendo assim: estamos vivos, vamos vencer. Estamos vivos, vamos vencer. Os caras vão falar isso, cara. Não, acho que isso é uma visão muito simplista, cara. A gente achar que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não é todo mundo é igual, não. Todo mundo pensa da mesma forma. De maioria e minoria. O cara tá falando de estatística, cara. O cara tá pegando um número, e tá falando assim: esses números correspondem a isso. Esses, você ouve e você faz o teu senso crítico, cara. Mas o número que tá sendo falado o seguinte: em primeiro lugar, será que ele é totalmente fake? Cara, número de esquerda. Você viu a entrevista com o cara dono do Ibope aí, pô? Montenegro? O diretor aí do Ibope, pô, pelo amor de Deus, o cara, não, mas como é que a gente vai pro Bolsonaro não ganhar? Pô, pelo amor de Deus, é o dono da parada, é o diretor da parada, pô, pelo amor de Deus. Só vale um lado da moeda. Não, aí é violento. Aí é violento. Aí falar pra quê? Pode falar, Só vale um lado, bicho. Tô te dando um dado, pra você trabalhar. Nem pude falar. Diretor do Ibope fazendo campanha contra Bolsonaro. Só vale um lado. Não precisa nem votar, então. Já ganhou, não precisa nem votar.
Falar o quê? Falar o quê? Eita, senhor! Falar o quê, pô? Já tá agressivo. Enquanto tá doido pra botar o Haddad lá. Não voto no Haddad, não. Meu Deus. Haddad não, o Lincoln é Ciro. Aí, Ciro, Lincoln? Não sou ninguém, cara. Não sou ninguém. Eu não tô declarando meu voto, pô. Eu vim aqui pra debater o assunto, eu não vim declarar meu voto. Se fosse pra declarar o voto... agora sim, o que acontece? A análise que eu ia fazer, que eu não terminei, é o seguinte. Primeiro que são 2 momentos. Primeiro turno e segundo turno. Eu acho que não vai ter segundo turno, não. Isso é uma visão. Eu acho que não. Isso é uma visão. Mas se houver, é uma outra eleição. E aí, as forças que estão do outro lado, elas podem se unir umas contra as outras. Então, esse é o tipo de análise que está sendo feito. Então, por exemplo, o cara disputar voto com o Bolsonaro no Sul e no Sudeste, ninguém está indo para essa briga, porque ele está com dominação aqui. Mas os caras que brigarem lá no Norte e no Nordeste, talvez quem se der bem vá para o segundo turno com ele. E indo para o segundo turno é uma outra história. Essa é a análise que eu estava ouvindo ontem. Simples assim. Isso não tem coerência, esse tipo de comentário? Não, a questão não é a coerência do comentário. Se realmente o Bolsonaro for pro segundo turno, realmente tem uma... Eu acho que a chance é até maior do outro candidato que for com ele, pela militância, lógico, da esquerda, que não vai querer de nenhuma forma um cara de direita no poder. Isso todo mundo sabe, desde que começou a campanha. Isso não é uma coisa nem para estar em análise de Globo News, que todo mundo já sabe disso. Agora, a questão não é essa. A questão é a chance de se levar para o segundo turno. A diferença é tão grande, é tão pequena ou tão grande mesmo. Os números estão manipulados para, como sempre foi, para a desistência de quem vota contra. Cara, a gente não sabe. Então, por isso, a gente fica, não dá para confiar em número. Aí eu olho a rua, né? É o que eu tenho para olhar. Eu olho a internet, que é mais seguro para mim, é mais orgânico, né? Do que o número da Globo News. Eu prefiro confiar no que eu estou vendo do que na Globo News. Eu posso estar equivocado, né? E a Globo News pode estar correta. Mas se você percebe também, eu sou... É complicado, cara. Eu assisto muito a Globo News, acompanho muito... Os caras são muito inteligentes, são competentes. Eu consigo ler... Mas tem uma militância ali, né? Não, eu consigo ser imparcial. Consigo ver e não me contaminar e sair do direcionamento deles. O que eu tenho percebido é uma movimentação na Globo News... Durante um bom tempo, eles trabalhavam como se a questão da candidatura do Bolsonaro fosse uma coisa ridícula e improvável. Só que eles estão vendo que o negócio está cada vez mais consolidado. Então hoje, a Globo News já começa a dar um direcionamento, quando você pega, por exemplo, que os caras começam a analisar os dados do Ibope, do Datafolha, eles já não estão tentando desconstruir a imagem do Bolsonaro tanto como eles faziam antes. Porque com certeza está dando ruim para eles. Eles também têm um limite para forçar. Não vão... Você viu a menina que postou a pergunta da Datafolha para ela? Datafolha ou Ibope, não lembro agora qual foi exatamente a coisa. Aí tava a pergunta, uma das perguntas lá na pesquisa estava assim: a opção do Haddad, só que estava assim: se você votar Lula, essa é a opção. Que o Haddad substituiu o Lula. Explicado lá, cara. Aí é complicado, né? É muito tendenciosa a pesquisa, né? E uma outra coisa, muito difícil. Um outro dado interessante que eu vi ontem, o diretor do Datafolha falando, de todos os candidatos, o que tem o voto mais cristalizado é o Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro são firmes. É o candidato que tem no seu eleitorado o menor percentual de probabilidade de mudança. Mas é o maior em rejeição. Mas essa rejeição, Lincoln, é que eu não estou entendendo. A conta não fecha. Não fecha também. Não fecha. Tanto que você vê que quando eles falam da rejeição, eles fazem questão de dizer que é o único dado que não pode ser 100%. Porque o cara pode votar em mais de um. Pode citar vários. Mais de um. Então, irmão, como é que eu vou dar credibilidade num troço desse? É violento. Complicado. Só que então, mas se você olhar o mapa dos posicionamentos ideológicos dos candidatos, você vai ver que de um lado você tem o Haddad, de outro lado você tem vários candidatos que eles, de certa forma, têm um olhar para a esquerda. Então, se eles unidos, eles podem dimensionar um número. Essa que é a discussão da análise, entendeu?
Mas a verdade, cara, é que a sociedade está tão decepcionada com a classe política que quando os políticos eles não estão conseguindo, o único político que ainda tem uma capacidade de transmissão, né, de votos é o Lula. Uhum. Nenhum outro, né? Porque o eleitor do Lula tem uma parada que é difícil de entender, porque existe uma gratidão eterna ao Lula, né? E o Lula tem uma capacidade de transferência de voto que é um negócio extraordinário. É violento. Entendeu? É coisa de maluco, rapaz. O Lula é um fenômeno. Não há como a gente negar isso. Você vê que ele elegeu o Haddad como prefeito de São Paulo. Não, a Dilma? Quem era a Dilma? Influência total dele. Ele não conseguiu se reeleger. Ele elegeu e reelegeu a Dilma, né? Então, assim, o Lula realmente é uma coisa interessante, Lincoln, porque o eleitor, ele porque o eleitor não separa Lula do PT e PT do Lula. A gente não sabe onde começa o PT e onde, sabe, é um negócio... É porque o Lula, ele se tornou maior que o PT, né? Na verdade, o PT ele ficou menor do que a figura do próprio Lula. É um fenômeno do populismo, né? O populismo, ele personifica ideologicamente numa pessoa a questão de toda a dimensão de sonho político, de poder e de governabilidade, de tudo que a pessoa... Então, por exemplo, o cara que dá um depoimento, tipo, eu não tinha isso, agora eu tenho, eu devo isso ao Lula. Ele não fala, eu devo isso ao programa, eu devo isso ao partido, eu devo isso a 4 anos de governo aqui no meu estado. Não. O cara personifica aquilo que aconteceu. Não só o Lula, mas existem outros fenômenos, né? Na Argentina é o peronismo, na Venezuela é o Maduro, quer dizer. E o mundo já viu isso em várias repercussões políticas da história da espécie humana. Então, é o fenômeno do populismo, que agora a gente está vindo do outro lado, entendeu? A minha preocupação é até onde isso vai. Porque, tipo assim, eu não sei se amanhã o Lula saindo da prisão, se ele volta para uma eleição, e aí o que dá, entendeu? Mas eu acho que o Lula tá fora do jogo, Lincoln. Não, desse jogo. Ele tá fora. Mas a minha preocupação não é esse jogo, sabe? O que ele pode fazer, que ele, assim, ele tem uma influência muito grande, ele fora da prisão, ele consegue eleger muita gente. Mas ele, pessoalmente, eu acho que ele não consegue se eleger a mais nada, não. Até porque ele vai ficar inelegível. Já está inelegível. Eu acho que tudo também vai depender do que vai acontecer. Ele não tem mais idade, né? Porque a gente já sabe que quem ganhar agora, mesmo que seja o próprio Bolsonaro, ele não vai conseguir de cara realizar todas essas mudanças que o povo brasileiro tanto sonha. E isso é todo um processo, né? Não é assim da noite pro dia. E eu até vejo que o populismo dele, isso tudo, ele tem crescido de uma forma tão maçante por conta mais de um voto de protesto do que propriamente de gostarem da proposta. Eu garanto, isso eu tenho uma convicção dentro de mim, que pouquíssimas pessoas pararam para ler a proposta dele de governo. É mais um voto de protesto. A gente quer mudar, a gente não aguenta mais isso que a gente está passando. Então eu acho que até para uma possível briga, novamente, vamos supor que o Lula consiga sair e consiga participar de uma outra eleição, que eu não acredito. Entendeu? Até porque se ele ficar inelegível, acho que são 8 anos, né, no mínimo. Então, daqui a 8 anos, eu acho que não dá mais. Mas se desse... Tudo vai depender muito do que ou o Bolsonaro ou quem ganhar vai fazer agora. Assim, cara, eu vi uns juristas falando sobre essa questão do Lula de sair, os caras falando sobre o indulto presidencial mesmo, falando sobre qual era a possibilidade de, entrando um presidente pró-Lula, de tirar o Lula da cadeia. E falando que é muito simples e real. Juridicamente, sim. Juridicamente é muito fácil fazer isso. Porque o presidente tem essa prerrogativa. E aí parece que é uma coisa que é aplicável, né? Então... também depende de quem ganhar, o que vai fazer. Agora, eu acho, cara, assim, eu vi uma reportagem que o STF já votou que o indulto não serve para crimes de colarinho branco. Né? Só para crimes que se o judiciário, a defesa provar
que é uma prisão, ou que é um encarceramento no sentido político. Mas, por exemplo, tem candidato aí que tá falando aí na rede social aí, tá? Tem vídeo, dois ou três vídeos dele falando a mesma coisa, repetindo, que pega o Lula lá e leva o Lula, coloca o Lula na embaixada e deixa o Lula embora. O Ciro é um fafarrão. Se ganhar, fafarrão. Agora, o Lincoln tá numa fala, Lincoln, interessante. Eu acho que essa polarização do LGBT contra as famílias, contra a igreja, cara, isso canalizou pro Bolsonaro uma parada que eu vou te falar. O Bolsonaro pode implodir o Brasil se ele ganhar. Que a galera, nesse momento, tá anestesiada nesse sentido. Vai virar uma guerra, do tipo assim, eu não quero nem saber do que se trata o assunto. Quero nem saber. Eu quero que eu tô desse lado. É igual a questão do... Mas qual o assunto? Não quero saber. Eu só quero que eu tô contra a bandeira vermelha, eu sou a bandeira azul. Entendeu? É bandeira vermelha, é bandeira azul, mas qual é o tema que está se conversando? Não quero saber o tema. Eu só quero a bandeira. Entendeu? A questão delas que é esse nível de polarização que a gente está vivendo. Tira a racionalidade. Total. É o extremo do extremo. Querem andar na sociedade sem andar aí pela rua sem usar o absorvente. Caraca, uma pauta que elas querem colocar em... tem uma reportagem. A reportagem saiu aí, eu vi ontem. Anda, cara. Elas todas sujas. Todas sujas, sangrando. Não, queremos o direito de andar sempre. Gente. Cara, se você é porca, vai que eu vou te falar, cara. Umas coisas assim. Sabe? Sem noção, né? Mas é isso. São as minorias levantando. Pode jogar aí que você vai ver a reportagem. Sério? Elas todas sujas mesmo. Eu falei, cara... Sabe, é pra chocar, né, cara? É pra chocar. E querem impor isso na sociedade, querem influenciar a educação do seu filho, querem se meter em coisas que não dizem respeito. Fica difícil. Bom, Mariana, como é que estão aí as participações? O que os nossos ouvintes estão falando a respeito da nossa pesquisa do dia? Polêmico o tema que você escolheu, hein? Bastante. Eu gosto de polêmica. Você gosta, né? Eu tô entendendo. Vamos lá. Muita gente participando hoje. Galera resolveu botar a boca no trombone. Olha só, muitas participações. Vou começar falando das participações do WhatsApp. O Cláudio disse que não. O Luiz Carlos disse que não. A Diana Magalhães falou o seguinte: eu acho que não, até porque devem acabar influenciando muitas pessoas. Acho que na visão política cada um deve ter a sua opinião própria. O Ivo Farias falou o seguinte: eu acho que não. Os artistas têm que se posicionar tendo em vista sua grande influência. Ele falou, ele falou, não acho que os artistas têm que se posicionar. Agora sim. A Esther disse que não, a Inês também disse que não. O Luiz falou assim, não, acho que os artistas não tinham que se posicionar sobre essa questão. Embora muitos que são motivados pelo sistema são obrigados a falar o que o sistema global manda, pois aqueles que falam o que pensam realmente não ficam muito tempo nas mídias, são colocados na geladeira. Ele também está parabenizando a gente pelo dia do radialista. Obrigado. Qual o nome? O Luiz de Niterói. Ele mandou aqui no meu Insta aqui também um parabéns pra gente. Obrigada, Luiz. Olha só, o Ulisses Lima disse que não, a Raíssa Andrade também disse que não, a Rafaela Lima disse que não, a Linda Alvarez falou assim, creio que não seja bom essa influência de artistas, acho que cada um deve ter a sua opinião. A Rogéria Fonseca disse que não, a Alexandra também, assim como o Paulo Roberto e o Gelson. O Ismael falou o seguinte, na minha opinião os artistas têm que se posicionar sim, porém o que não pode é manipular seus fãs a votar nos candidatos que eles apoiam. O Marlon falou o seguinte, minha resposta é sim, os fãs não podem pressionar o artista a se posicionar, favor ou contra determinado político. A Carla Barbosa disse que não. A Michele Alves falou assim, não, ninguém é obrigado a nada nesse país, muito menos a isso. Essas aqui já são as opiniões do Facebook, tá? O Paulo Garcia Júnior falou assim, sim, eles se posicionam para muitas outras coisas, por que vão ficar em cima do muro agora? O Valjanei Mendes disse, acho que não, vida artística e vida pessoal algumas vezes não se misturam. O Gilvan da Silva falou, eu acho que não.
A Andréa Barbosa falou assim, não, pois eleição faz parte da nossa democracia, de direitos e se posicionar deveria ser um ato de responsabilidade de todo cidadão. Nas urnas, principalmente. Nesta eleição, onde podemos fazer justiça, tirando todos que tiveram oportunidade de traíram a nação. A Laudícia Aguiar. Laudiceia, desculpa. É alergia, tá me fazendo ler. Não, é uma questão pessoal. A Ângela Luiz falou assim, voto pessoal é pessoal e secreto, respeito é tolerância e uma via de mão dupla. A Luciene Lindolfo disse que não. O Giovanni Rosas também disse que não. A Ana Lúcia Vera disse assim, nenhum artista é obrigado a dar satisfação de tudo que faz, das suas decisões. Esses fãs deveriam se tratar. Bando de gente doente. Que fica querendo saber 24 horas tudo do artista. O voto é algo confidencial. O Fábio Campos disse que não. E a Maria Selma também disse que não. Agora temos as opiniões do nosso telefone, né? Quem ligou pra gente. Sexta-feira a galera senta o prego no telefone, né? Todo mundo querendo comer churrasco. Não condeno, também queria. A Joseli disse que não. A Maria das Dores também disse que não. A Alcileia disse que não. Branca disse que não. O Albérico disse que não. O Alessandro também. Assim como a Beatriz, Márcia Célia, Evandro, Zilma, Elielza, Iracema, Benedita, todos esses disseram que não, tá? Francisco e o Guaraci também. Todo mundo que ligou foi unânime, todo mundo disse que não, que os artistas não são obrigados a se posicionar. Tem áudio? É verdade, a gente tem 2 áudios. 2 ouvintes aqui mandaram áudio pra gente. Olá, meu nome é Rogério Botaguefez. Não acho que artista tem obrigação de se posicionar em relação política, não. Acho que toda vez que uma pessoa se posiciona em relação à política, ele ouve uma opção contrária e busca droga que fica apurrinhando o ouvido dele, a cabeça dele. Acho que se ela se posiciona por A, a lado B vai ficar contra ela. Se posiciona contra B, como B, A vai ficar contra ela. Então é melhor não se posicionar. Boa tarde, amigo da Rádio Betel. Sua pesquisa de hoje, cara, esse negócio tá muito chato, tá? Você tá falando o seu voto para o povo e aquele pessoal acompanha, tá? Se o artista usa um shampoo, eles acompanham. Se usa uma marca de uma calça, eles querem acompanhar. Principalmente esse grupinho aí que fica exigindo que a mídia se declare, tá? Tá muito chato, tá? Tá muito chato, tá? Então, essa só é a minha opinião. Ela não tem que falar nada, irmão. Tem que fazer igual eu. Não falar o nome do candidato a presidente, jamais. Tá? No máximo que eu posso adiantar a primeira letra do nome dele. Jair Bolsonaro. Uma boa tarde. Francisco, figura! Só a primeira letra. Francisco é uma figura. Só a primeira letra, né, Francisco? Fala aí, Mariana. Francisco da CDD. O grande Francisco. Olha, a Maria de Fátima disse que acha que a opinião deve ser particular de cada um. Ela também parabenizou a gente pelo dia do radialista. Obrigado, Maria de Fátima. Tá. Já que é o resultado da pesquisa? Vamos lá, manda aí. Vamos lá. Olha, unânime, né, praticamente. 98% disseram que não, que os artistas não têm obrigação de se posicionarem. E 2% disseram que sim, que precisam sim dar a sua opinião. O sorteio já daqui a pouco vai sair, tá? Ainda não saiu, não. Vai. Tô esperando o sorteador rodar aí, muita coisa, muita gente. Tá rodando. Muita gente hoje. Me bota no pacote aí, pô. Bom, professor, realmente tá uma chatice esse negócio, né? Eu até falei no grupo hoje, eu acho que é uma chatice, assim, essa coisa de... Cara, todos me conhecem, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, a gente tem uma opinião, mas... Quando a minha opinião eu começo a impor, começo a colocar de uma forma que as outras pessoas têm que pensar igual a mim, isso tem que ter um limite, porque senão chato, isso né? Fica chato, cara. Fica chato e a gente tem um nível assim de notícia, tem um nível de informação hoje da internet
que rola muito fake news, muita coisa tendenciada, as edições das coisas, as coisas são editadas de uma forma a tendenciar um posicionamento e tal. Então, tanto de um lado como de outro, só confunde, porque são posicionamentos que a pessoa pega um pedaço da fala, aí não traz o contexto, entendeu? E na verdade isso mais desinstrui do que instrui. Tipo, né? Aquela foto, né, que jogaram no nosso grupo lá da resenha, né, do Haddad com o brinquedo na mão, né? Rapaz, aquilo ali, quem mandou aquilo? Quem mandou aquilo? Aquilo é violento. Tem foto que não precisa de explicação, não. Tem foto que não precisa de explicação, não. Ai, Senhor. Aí nego ressuscita lá um Twitter da Rita Lee, na época que nem tinha Twitter. Não, e aí não, o cara pega. Que nem tinha Twitter. O cara pega uma fala do cara. Não, eu falei isso há 16 anos atrás. Pô, caraca. O que tem a ver, cara? Uma parada que o cara falou há 16 anos atrás. E aí depois, não traz o contexto, aquilo que tá falando, às vezes o cara tá falando sobre um assunto, aí aquele assunto foi inserido. Aí quer dizer, e é como o Francisco falou, o negócio fica chato, cara, porque eu mesmo, assim, a gente fica num nível que a gente, cara, eu não quero mais ouvir nada. Eu não quero mais ouvir nada. Eu não gosto porque, assim, sabe o que me irrita, cara? Eu não gosto não gosto que me tratem como burro. Tipo vaca de presépio. Massa de manobra. Que não pensa. Cara, eu acho isso ridículo. Que não tenha discernimento das coisas. Eu acho que tem que ter um mínimo de respeito, né, cara? Total. O mínimo. Eu acho que quando... Eu preciso, por exemplo, mesmo sabendo que o Del vota num candidato diferente do que eu vou votar, isso não nos impede de dialogarmos, de conversarmos, né? Mas o negócio é que... Seja o meu ou o seu que vai ganhar, vai ser o nosso próximo presidente, cara. Igual agora, por exemplo... Tem jeito, mano. Igual o lance do PT e PMDB, irmão. O nego saiu no braço aí por conta de... porque foi golpe, foi golpe. Agora os caras estão de mãos dadas. Temer na foto. Entendeu? E política é isso aí, cara. Agora, tem uma outra parada que eu falei aqui ontem. Pegou. Eu não sei qual a capacidade de resistência do Bolsonaro para... como é que ele vai segurar, por exemplo, o índio? O índio tá puxando voto pro Bolsonaro aqui. Será que o Bolsonaro tá sabendo? Não, mas ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta disso, cara. Ele não vai dar conta disso. Agora, a pressão nesse momento... A pressão em cima dele vai ficar muito forte. A única coisa, a classe política, ela quer o poder, irmão. A única coisa que eu, naquela minha fala, estava tentando colocar, que é o seguinte: independente de quem ganha, a gente continua como amigo, a gente continua como pastor, a gente continua na condição da nossa vida ministerial, das coisas. E pensando nesse aspecto político, o único passo que às vezes eu acho que falta nesse tipo de polarização é a governabilidade. Como é que o cara vai governar nesse nível de polarização? Que foi, por exemplo, as entrevistas dos economistas de todos os candidatos lá na Globo News. Você perceber que o Paulo Guedes não tem um plano de convencimento para o legislativo. Entendeu? Você perceber que, por exemplo, o economista da Marina também não sabe como vai fazer isso. Então, tipo assim, um congresso que você vê pelas pesquisas... que infelizmente eu me equivoquei na minha avaliação, que eu achei que ia ser renovado em 60%, e ele parece que só vai ser renovado em 40% ou 30%. Então, tipo assim, como uma pessoa vai governar com assuntos tão importantes que nós precisamos que sejam mudados, que sejam confrontados, com um legislativo nesse nível de... conchavo, nesse nível de partidarismo, nesse nível de envolvimento. Isso é que é a minha preocupação, porque amanhã a gente vai estar sendo presidido por alguém que não consegue governar. Eu acho que pior, pior, Lincoln, é uma pessoa que já está fechado ir pro governo, que ele nem vai tentar. Aí é pior. Não, aí vai vir com a mesmice, né? Ele vai vir com a mesmice. Vai vir com o mesmo direcionamento. Mas qual é a solução? Que é o que a gente não quer, né? Mas qual é a solução? A solução é que tem alguém brigando, cara. Pra ir contrário, né? E aí chegar lá, a pessoa vai sentir o jogo e vai fazer o possível. É assim, eu particularmente, pra mim, o Bolsonaro, ele é um político. Ainda que tentem, mas ele é diferente. Ele é um político.
Ele é um político. E como todo político, ele tem muita amizade no Congresso. Cara. Como político, não tem jeito, irmão. Ele vai sentar, ele vai conversar, ele vai ter que essa bronca de não é assim, irmão. Depois que senta na cadeira, vai descer goela abaixo. Depois que senta na cadeira, sou fulano, beleza, ganhou, acabou a campanha. Agora, para governar tem que ser assim. E aí? Aí é que é fogo. Aí que começa a lenha, né? Diga aí, Mariana. Olha, vou ler mais 2 participações, tá? Antes da gente dar o nosso resultado do sorteio. O Kevin falou o seguinte: eu não acredito que seja algo obrigatório, mas se caso esse artista tenha pulso firme e queira se posicionar, não vejo problema nenhum. Até porque são pessoas normais e também votam. Uhum. Eles precisam pensar em um Brasil melhor para eles e suas famílias também, tá? Ele tá mandando saudações aí pro pastor Del Cordeiro. Grande Kevin, um abraço, meu mano. E a Eloides falou assim: minha opinião é que os artistas podem dar suas opiniões, sim. Por que não? É um direito de todos, tá? Nosso resultado. Solta, Mariana. Foi o Evandro que ganhou hoje. Ele ligou pra cá, dando a nossa opinião, e ganhou aí o voucher do Laço de Ouro, churrascaria. Parabéns, Evandro. Parabéns. Matheus. Fala comigo. Tu tá igual o pleno, hein, Matheus? Só assistindo o debate, né? Acho que tu tá andando muito vem com o pleno, hein? Ai, meu Deus. Não? Aí, Lincão, olha só. Olha só, olha aí. Esse papo profissional. Vem com plena, vem com plena. Não comentou na live hoje não, né? Não. Graças a Deus, nem na sua foto? Não. Você olhou lá? Não. Conferida. O Cino tá ficando forte, vem né, com plena. Tá, o pastor Nada, Cino cara. Tá saradão, né? Não, é só o corte da camisa. O corte da camisa é profissional? Não, mas assim, eu perdi medida mesmo, assim, eu tava... Tá dando realmente o lance dos treinos, né, da disciplina na alimentação tem dado resultado. Melhora, graças a Deus. Boa, Vaso, boa. Estamos sentindo bem. Tá. Matheus, o que você achou do resultado da pesquisa? Acho que já era de se esperar. Eu tenho o mesmo pensamento. Acho que você, enquanto formador de opinião, você pode colocá-la, mas você não tem obrigação nenhuma. E esse é um dos princípios da democracia que todo mundo... Eles mesmos, né, esses movimentos aí reclamam tanto que não há essa liberdade de expressão, de você falar o que você quer, o que você pensa, aquilo que você acha pra você, né? Então, acho que a Anitta tá certa. Ela tem que fazer aquilo que ela se sentir melhor. Se ela acha que ela tem que se posicionar, que se posicione. Se ela acha que não, é um direito dela. Esse é o princípio de democracia. Então, o resultado... Pra mim ele já era esperado mesmo. E eu até me preocupo. Vai tarde. E eu até me preocupo quando... Mostrou pro Lincoln? Aí, mais um motivo pra gente votar no Bolsonaro. Aí. E eu até me preocupo. Só pro ouvinte entender, o Gilmar Mendes tá dizendo que se o Bolsonaro for eleito presidente, ele sai do STF. Duvido. Tem os artistas que falaram que vão embora do Brasil também, vai acabar a carreira no Brasil. Sai nada. Teve deputado que falou também, enfim. Deixa eu ficar quieto, senão os movimentos daqui a pouco vão querer me matar também. Mas eu acho que é essa situação. Inclusive, eu acho muito sensato da parte dela não se posicionar, porque ela é uma formadora de opinião influente. E às vezes você pode induzir, né, o seu público, aquelas pessoas que acreditam na sua opinião, a um erro. E aí daqui a 4 anos você pegar e ter que ir pra mídia de novo e falar, não, eu errei, pensei que fosse ser assim. Então às vezes você ter a sua opinião, mas ser neutro é melhor do que você induzir o povo a algo errado. É o que a gente sempre diz, até em relação aos líderes religiosos, né, das igrejas, os pastores que se envolvem, metem a cara aí por interesses pessoais, e aí carregam o seu povo todo para ir naquilo que ele acredita, mas em prol do interesse dele e não para beneficiar o seu povo como um todo. E aí depois
essas consequências O Del tá venenoso, aí, né, cara? Ele tá demais, cara. Ele tá... O Lincoln não quer mais nem andar comigo. Ainda bem que ele não tá no grupo lá do... O Lincoln não quer nem andar contigo, não? Tá chegando aí a data da votação, né? Tem que ficar ligado, né? O nego tá alterando até a Bíblia, irmão. Meu Deus! Rapaz, aí. Galera tá alterando até a Bíblia. Bom, é complicado, né? Bom, a gente tá caminhando pro final. O Del não para não, né, professor? Para não. Tá demais, né? Tá demais. Tá dando pra andar com ele, não? Tá difícil. Tá difícil. Não, mas ele tá melhor do que uns caras no grupo aí, cara. Os caras no grupo aí tão chatão. Ô, Renato! Brincadeira. Ô, Renato! O Renato dá São Mestre, né? Ô, Renato! Então, vai bagunçar outro grupo esse pra cabo lá, eleitoral rapaz. dos caras. Tá ganhando dinheiro com os caras, pô. Leva teu dinheiro pra lá, pô. Brincadeira. Renato, se não se comportar, nós vamos ter que excluir o Renato do grupo, hein? O cara que debatendo, se ele debatesse aqui na rádio... Ele nem é debatedor mais, pô. Ele nem vem mais no debate, pô. Se liga aí, Renato. Rapaz. Meu Deus! Vai, Oxina, vai. Aí, o Del hoje tá demais, né? Vamos. Caraca. O negócio tá forte, varão. Aí, eu preciso segurar aqui. Segura. Pelo menos mais 17 minutos de debate pra gente fechar. Tranquilo. Vamos pra onde agora? Eu queria fazer um comentário. Eu queria fazer Debater o grupo. Eu queria fazer um outro assunto, um comentário, já que a gente tá aqui tranquilo. Que foi muito triste uma nota ontem que a Marcela Thaís, da qual eu trabalho com ela também, ela sofreu um acidente, cara. Ela capotou o carro, capotou o carro lá em Brasília. Caramba! E ela ficou muito ferida, assim, parece que fraturou o pé e teve algumas escoriações na cabeça, alguma coisa no tronco também. O rapaz estava com ela, teve um problema que teve que operar o maxilar, que teve que fazer uma reconstrução, uma cirurgia no maxilar, perdeu o dente e tal. Também abriu o joelho assim num corte muito forte. Uma outra menina também se machucou. É muito violento, o capotamento, cara. Bizarro, cara. E assim, fica a nossa lembrança de você que gosta do som dela e tal, nas orações, assim, né? Porque é muito enfrentamento. Hoje também no grupo, o Tuca tava comentando, muita guerra que a gente tem sofrido, né? Parece que os tempos são de muito enfrentamento espiritual e a gente tem que ficar ligado, né? Porque às vezes no detalhe, em coisas que às vezes a gente se distrai e aí acontecem algumas coisas dos quais a gente precisa colocar Deus na frente, precisa estar ligado, orando, porque é muita guerra. Então, temos vivido momentos assim de muita guerra, né? As eleições elas acirram os ânimos, acirram essa polarização, também faz com que isso aconteça, mas tem toda uma ambiência dos quais outros fatores têm vindo vetores de muito enfrentamento. Essa é a minha percepção, né? E a gente, na verdade, assim, né? Essa é uma questão que o Lincoln, agora mudando radicalmente aqui a linha, né, do debate, a gente que tem, Del, o desafio, né, de estar à frente de um ministério, a gente tem percebido realmente, né, Del, nesses últimos tempos uma pressão, né, cara, uma guerra mesmo, uma verdadeira batalha espiritual, né? Há muitos líderes com esgotamento, né, cara? A galera tá sentindo o peso do processo, né? E a gente tem uma coisa que a gente tem falado, você falou aqui outro dia, e nós estamos abrindo mão de uma ferramenta que é crucial, né, para a condução ministerial, que é a oração, né, cara? As pessoas hoje, a liderança precisa de intercessão, né, Del? É verdade. E parece que as pessoas não estão tendo mais esse discernimento, né, de orar pelos seus líderes, né? É verdade. Tá rolando isso, né?
Eu acho que a figura do pastor, ela tá muito esvaziada. Isso faz com que o próprio respeito que as pessoas tinham pela figura pastoral vem sendo quebrado cada vez mais, e aí a preocupação de orar pelo pastor, pela liderança da igreja, vem diminuindo cada vez mais. Eu fiquei muito triste ontem quando eu ouvi a notícia lá da Marcela Thaís. Marcela Thaís também é da Sony, né? Também é uma colega de gravadora lá. Uhum. E o Maurício ontem postou, o Maurício que é o CEO lá, o diretor da parte gospel, falando que ela tinha sofrido um acidente. No momento em que ele soube, ele postou no grupo lá, no nosso grupo dos artistas lá. E... Aí, tá vendo aí, Matheusinho? E eu fiquei assim, cara... tá no grupo dos artistas da Sony. É outro nível. É por isso que eu fiquei, assim, tá vendo aí? Por isso que o Lincoln bota ele toda hora pra tocar. Hoje em dia, ninguém me esquece não, né, top 5. Caraca, eu tô na Berlinda o tempo todo, top 3. Caraca, essa sobra pra mim, meu Deus. É Del Cordeiro de manhã até de madrugada. Fica quieto. Eu falo assim, pô, mas a madrugada são aquelas músicas tá vendo aí? das antigas. Aí eu vou falar de agora, não tô entendendo. Entra o Del eu vou botar o Bolsonaro pra cantar, meu irmão. Já que o nego tá fazendo isso no grupo do debate, aí eu vou botar o Bolsonaro cantando na programação musical. Só falta essa, né, velho? Só falta essa. Só falta essa. Tá ruim de falar sério aqui, né, Del? Se ele botar aquela do Capitão Levanta-T, vai bombar na rádio. Levanta-te, Capitão. Vai botar aquela? Capitão Levanta-te. Capitão Levanta-te. Já era, hein? Mas vai lá, Del. Não, mas concluindo. Aí quando a gente recebeu essa notícia ontem lá, ficamos tristes, todo mundo parou um tempo para orar, o pessoal do cast lá parou para orar pela Marcela, pelas pessoas que estavam com ela no carro naquele momento, né? Porque de fato assim, a gente por vezes entra numa rotina, né, de trabalho, viagem, prega, canta, não sei o que, tal. E aí isso meio que fica uma coisa meio mecânica, nossa, né? E a gente por vezes claro, lógico, evidente que não foi o caso da Marcela, tô trazendo, já que você trouxe essa pauta, eu tô trazendo aqui pro generalizando, né? E aí a gente precisa muito, cara, tá ligado que o que nós estamos fazendo está dentro de um âmbito espiritual. Sim. Para a nação, sim, para as pessoas que não conhecem Cristo e para as pessoas que conhecem também, mas precisam ser edificadas pela nossa mensagem. E nesse olhar, a guerra. E nesse olhar, a guerra. Em todo tempo, né? Uhum. A resistência, a problemáticas, né? Assim, das coisas mais simples às coisas mais complicadas. Você vê pequenas resistências que vão vindo. E aí até desembocar, Orsino, naquilo que você falou, né? Tem líderes, cara, que até estão tirando a própria vida, né? Que às vezes tem lutas que nós nem sequer imaginamos que aquela pessoa Você tenha. lembra a pauta que ela estava enganjada do lançamento da música dela, que vai ser lançada hoje, né? Uhum. Lembra a pauta? Foi lançada pela Sony hoje. Foi lançada hoje. A pauta qual era? Falando sobre pessoas que sofreram tipo de angústia para fazer suicídio, cometerem suicídio, pessoas que sofreram abusos, quer dizer, uma pauta muito assim... absolutamente relevante, cara. É relevante e muito de guerra, muito difícil, entendeu? De coisas que são coisas demoníacas, de forças espirituais do mal, que levam as pessoas à destruição, à morte. Então você está envolvido nesse assunto, tem que estar ligado. E quando você tem coragem de tocar em certos assuntos que são tabus para a igreja ainda, por exemplo, como um pastor que está deprimido, como um líder que está deprimido, como, né? E você tem coragem de falar com um crente como se ele pudesse se deprimir também, né? E pudesse ficar mal, e que isso é uma coisa normal, que a pessoa precisa ser tratada, curada aos poucos e tal. Isso é uma batalha, porque certamente o inimigo das nossas almas deseja que a gente continue na ignorância acerca dessas temáticas, né? E quando a gente traz essa temática, quando a gente procura abordar essas coisas, eu acho que a gente, de certa forma, recebe uma resistência, recebe uma forma de ataque contra a nossa investida ali, né? Então, assim, mas eu creio muito na Escritura que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, e creio que esse nosso avanço não vai ser parado por causa dessas coisas, né? Por causa dessa resistência. No entanto, mesmo assim,
é bom a gente fazer reflexão hoje aqui de que precisamos nos dar conta que isso é uma batalha espiritual e que a gente precisa lutar com as armas espirituais. A gente precisa ter tempo para orar, precisa ter tempo para estar com Deus, precisa desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo, né? E que isso acaba por blindar a gente de coisas que a gente sozinho não está blindado e elas nos atingem de uma forma muito violenta. Muito violenta, né? Essa própria discussão que a gente vem fazendo, assim, de direita e esquerda, não sei o que lá, eu converso com alguns amigos que eles não estão conseguindo lidar com a divisão interna da igreja deles. Porque a igreja deles está dividida direita e esquerda, eles não estão conseguindo lidar com isso e está dando ruim. Por exemplo, domingo passado eu falei na minha igreja sobre esse momento político, sobre a questão toda que está acontecendo, né? E procurei dizer o seguinte: olha, eu sei que aqui tem irmãos que são ideologicamente de esquerda e tem irmãos que são ideologicamente de direita. Eu conheço vocês, eu sei como é que vocês são, né? Mas de uma certa forma você precisa pegar os critérios cristãos e avaliar o seu candidato, procurar saber historicamente quem é, fazer um voto consciente, né? Mas sem fazer disso uma guerra interna dentro da igreja evangélica, não dá, dentro da igreja. Não precisa, né? Não tem necessidade, né? E não vai resolver nada, porque vai ganhar um cara de direita ou vai ganhar um cara de esquerda, de qualquer forma vai ser o presidente de todo mundo. Sim. E a gente precisa de uma certa forma ter a capacidade de, como igreja, estar para além de ser só cidadão. A gente está para além de ser só cidadão. A nossa missão é maior do que a de sermos apenas cidadãos. Nós somos cidadãos, não podemos não cumprir os nossos deveres como cidadãos, mas somos mais do que cidadãos, porque somos cidadãos do céu, andando aqui na terra. Logo nós representamos um reino, representamos um rei, e precisamos que os princípios do governo de Deus possam ser aplicados a essa terra, né? A gente precisa estar empolgado e engajado nesse crescimento do reino de Deus. Então, cara, tá sendo muito complicado, e a galera tá se deprimindo, ficando cansada de lutar essa guerra, sabe? De lutar essa batalha, tá ficando violento e sabe, demais. Sabe o que mais me preocupa, Del, nisso tudo? A gente tá com dificuldade de fortalecer a comunhão. A gente vai até fazer amanhã, né, Lincoln? Um passeio lá com a galera da igreja, pra gente ter um lazer, enfim, fora da igreja, pra tentar, porque a coisa tá tão estranha que as pessoas não querem mais se relacionar, né? As pessoas... E a igreja é isso, né, cara? A gente tem que tudo que ameaça a nossa unidade tem que ser expurgado. Cara, a igreja é o seguinte, é um desafio, porque, por exemplo, ela quer ser justa e ela quer que a lei se cumpra, como é uma prerrogativa da direita, por exemplo, e ela quer ser misericordiosa com o pior dos homens, como é uma prerrogativa da esquerda, por exemplo. Então ela é um fenômeno. Ela não pode ser definida como de direita nem de esquerda, né, cara? É diferente do Estado. A igreja é um fenômeno. Isso precisa ser respeitado, porque é muito maior. E aí as pessoas deixarem de ter essa comunhão que você falou, Sino, que é tão importante para o crescimento, para a vida. É porque isso é mais importante que qualquer outra questão, né, cara? Politicamente e aí, nesse aspecto, eu acho que nós perdemos quando nós... E nesse aspecto eu sou obrigado a concordar com o Lincoln. Essa polarização, ela é extremamente danosa, né? Porque ela tira a centralidade de Cristo, né, Lincoln? E ela, como a gente estava comentando, depois que passa, vamos dizer, o fenômeno eleitoral, aí nós estamos juntos de novo, e aí a gente tem que trabalhar juntos em prol do reino, porque há uma continuidade da nossa vida ministerial, da nossa vida rotineira e cotidiana. E aí como a gente lida com os desgastes de toda a polarização, entendeu? Eu acredito que, por exemplo, não é de forma nenhuma justificando, mas eu acho que os acontecimentos, por exemplo, do atentado ao Jair Bolsonaro é fruto da polarização. Sim. Entendeu? Então, que a nossa nação precisa? De mais guerra, sabe? É claro que muitas vezes tem alguns enfrentamentos que eles são de guerra, mas eu acho que nós, como
de pessoas que têm princípios e valores cristãos, a gente não pode perder esse equilíbrio, que é o exemplo da pessoa de Jesus. E quando você fala de comunhão, é exatamente nesse aspecto. Nós precisamos sempre colocar como prioridade o reino dos céus na nossa vida. Porque as coisas dessa terra elas vão passar, mas as coisas eternas, das quais Deus quer manifestar na nossa vida aqui, elas são eternas. E nós temos que ter isso como prioridade. Para que amanhã a gente não se arrependa, para que amanhã a gente não se desgaste com coisas que são passageiras, coisas que são desse mundo, que muitas vezes são colocadas de uma forma tão exacerbada que parece que estão pontuando de uma forma prioridade a vida das pessoas, né? É verdade, é verdade. Bom, gente, vamos caminhando então para o final. A produção do programa é da jornalista Mariana Cavaleiros, com trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o cantor Matheus Gripe, o pastor Del Cordelo e o pastor Lincoln Lira. Para você que está nos ouvindo à tarde, né? Vem aí Betel Informa e música de qualidade até a Voz do Brasil. Para quem está ouvindo na madrugada, Matheus botou uma pilha aqui, mas o Del não está tocando na madrugada, né? Madrugada é outra pegada, né, professor? Outra pegada. Outra pegada, Eu vou gravar o programa essa madrugada, eu vou gravar. É só pilha, né? Essa pilha, né? Pra galera que vai ouvir na madrugada, Lincoln, o que pode esperar de música? O que vem aí lá? Pô, tem inclusive os gringos, né? Fred Hammond, tem o... assim, a galera gringa, assim, mais tranquila, a galera da Vineyard, mais da espiritualidade, assim, uma coisa bem tranquila pro cara que tem insônia, às vezes tem um incômodo à noite, às vezes é incomodado pelo Senhor, né, pra ouvir música boa. Tem uma música de qualidade pra estar escutando, né, a galera nossa também, que é a galera tipo João Alexandre, que faz parte de toda a nossa programação, também toca à noite, Gerson Borges, essa galera mais tranquila, assim. É uma coisa bem pensada no sentido de você ter uma madrugada, uma noite que te dê paz, que te dê tranquilidade para o enfrentamento de um novo dia. É música boa mesmo, de verdade. Outro dia, uma pessoa estava comentando comigo, não sei qual assunto, não sei o que, você ouviu isso? Eu falei, cara, eu ouvi alguma coisa, eu vi, mas a rádio não é só de novidade, não. A rádio é de música de qualidade, porque nem tudo que é novidade é bom, né? É verdade. Porque as pessoas dizem, novidade. Olha, beleza, novidade. Não, nem tudo que é novidade é bom. E tem aquela coisa também, né, Lincoln? A gente tá fora da rota, né? Porque a gente sabe que rola uma pressão das gravadoras, tipo, só de um modo geral. Só sucesso, mas sucesso aonde? Sucesso no casting deles? Aí não dá, né, cara? A gente tá fora disso, Tá fora. E tem outra coisa também, agora parece até um discurso conservador e clássico, né? Mas tem coisa antiga que é legal. Né? Tem coisa antiga que é bonita, que faz parte da nossa história, e não só isso, que é boa, de qualidade boa, né? Não é o fato de ser um pouco mais antiga, de ser um mid-back, uma música que passou, sei lá, 10, 5, 8, 12 anos atrás, que não possa fazer parte do nosso cotidiano de música boa que a gente escute, né? E quando a gente vai analisar as outras rádios, que são rádios importantes do cotidiano das pessoas, quando você entra num Uber, entra num táxi ou vai numa loja e você percebe que há uma ambientação musical bacana, você percebe que o repertório dessas rádios tem exatamente essa configuração de músicas que marcaram vidas, de músicas que são importantes, que músicas que têm perenidade. E a gente saindo de uma coisa de uma música às vezes meio descartável, né? Que tem uma música que você ouve agora, daqui a pouco não é mais e tal. E a gente, como você bem falou, a gente está fora desse circuito, está fora dessa rota. E eu creio que a gente tem feito assim um trabalho bem bacana aí para os nossos ouvintes. E te convido a ficar ligado na nossa rádio, assim, toda a extensão da programação, que a gente tem feito um trabalho nesse aspecto, né? Beleza, então... Madrugada chegando, música de qualidade. A gente agora está caminhando também para dar uma acertada na programação de final de semana. Eu acho que entra nesse final de semana, né, Rodrigo? Esse final de semana você já pode ouvir. Já tem coisa nova, coisa nova, Esse final de semana, Porque tá desconectado, né? Tá desconectado do que tá rolando durante a programação musical do final de semana, não tá conectada com o que tá rolando durante a semana. Mas esse final de semana já vem esse ajuste. E vem também uma coisa bacana, que é o programa do Roberto, que é o Super Gospel, que rola todas as terças-feiras, sempre com convidados, sempre com novidades por aqui, entrevistas ao vivo, música ao vivo. Ele vai ser reprisado no sábado,
de 10 a meio-dia. É uma oportunidade, às vezes, você durante a semana não tá ligado na rádio. No sábado, você pode ouvir o que rolou durante a semana em relação ao Super Gospel. Um vídeo pedindo aqui pra gente botar a música do Capitão pra finalizar. Olha aí. Olha aí. É brincadeira. Falei? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí é brincadeira. Né? Olha aí, ó. Olha aí. Sério mesmo? O Haddad convidou o Jean Willis pra ser ministro da Educação? Olha aí, ó. É fake news. Mas tá no... Mas esse, tá, o Del tá me mostrando o Del tá print do G1. O print é do G1, pô. O Vaso jogou aqui no ar. Eu tô falando que eu tô vendo aqui no Instagram. Ele jogou no ar porque ele quis. Olha aí. Tô mostrando aqui pra ele em off. É, né? Fake news isso aí. Tem que ver isso. É fake news, pô. Apurou lá, Mariana? Não tem nada... Não é real. É fake news. Eu procurei de manhã, não tem absolutamente nada disso em nenhum veículo. É fake news. É isso aí. O pessoal tá se especializando no Photoshop legal. Pô, mas parece pegar a logo do G1 legal, hein? É violento. Ah, não tem aquelas brincadeiras que você aperta no link, abre um logo do G1 e é uma brincadeira, uma piada? É. As pessoas conseguem mudar os códigos. Complicado, né, cara? É uma guerra. É uma guerra. Como dizem lá em Minas, é uma briga de foice no escuro, irmão. Eita, briga de foice. Já viu briga de foice no escuro? Não, nunca vi não. Meu irmão, isso, nem um amigo. Aí. Que isso. Nem quero. Me livre igual. Voa a cabeça, voa abraço. Meu Deus. Que é isso? Não tá lá não. Briga de foice no escuro não dá não, né, Azeitona? Então, aí pra quem está ouvindo na madrugada, veio Madrugada Betel. Pra quem está ao vivo, Cláudia Matos vem chegando com frequência máxima. E nós voltamos com a graça de Deus na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Vou pedir o pastor Lincoln para finalizar com o nosso momento de oração. Feche os olhos pra